Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas, Lucaísmo Rau, nono ano eternamente, aquela nossa turma. Saudades, saudades. Bem, pessoal, nós vamos falar hoje, né, dos hebreus, sobre os hebreus, tá certo? Este povo antigo, tá? Eu sei que muitos de vocês estão sem um livro, tá? A história dos hebreus vocês podem ver na Bíblia Sagrada como fonte histórica, ok? Você vai usar a Bíblia como fonte histórica para você descobrir sobre os hebreus, principalmente no livro de Gênesis, tá, gente? No livro de Gênesis vocês vão encontrar a origem dos hebreus. Espero que todos entendam o assunto. Quem não entendeu, por favor, me pergunte, tá? Eu quero que todos tirem as dúvidas. Tá bom, pessoal? O povo hebreu, ele se originou da região da Palestina, onde hoje é a Palestina. Ela se localiza entre o deserto da Arábia, Líbano e Síria, tá? Eles são povos de origem semitas, tá? Eles se diversificaram por diversos povos, eles se mostraram sobre diversos povos. Muitos povos têm influência dos hebreus, muitas religiões têm influência dos hebreus, tá? Inclusive o cristianismo, ele tem a influência do hebreu, tá? Eu vou contar tudo para vocês sobre este povo, tá? Os hebreus. Tá, existia um homem que o nome dele era Isaac, tá? Isaac, ele vai ter dois filhos. Um se chamava Esaú e o outro se chamava Jacó. O nome Jacó significa enganador, suplantador. E esse Jacó, ele brigava muito com seu irmão Esaú para querer ser o primogênito. É porque para os hebreus, pessoal, essa questão do primogênito, não só para os hebreus, mas para os babilônicos, para os assírios, acadianos, os sumérios, tem essa questão da primogenitura. E o que é isso, professor Lucas, primogenitura? O filho primogênito era, na verdade, aquele tido como o mais importante. O filho primogênito era tido como aquele que ia governar sobre os seus irmãos. Era tido como aquele filho que ia reinar sobre seu irmão. Ele ia ser o patriarca da sua família logo após a morte do pai. E existia uma briga pelo direito da primogenitura, tá? Esaú nasceu primeiro, entretanto, Jacó vai ficar com o direito da primogenitura. Jacó, ele vai ter 12 filhos e uma tribo e uma filha, tá? 12 filhos e uma filha. E dos filhos que ele teve, o mais querido que ele tinha era José, tá? Esse Jacó, ele vai ter o nome mudado para Israel. Professor Lucas, eu já ouvi esse nome Israel. Tem a ver com a nação de Israel nos dias atuais? Tem tudo a ver, tá? Porque os hebreus são israelitas, tá? Eles são israelitas. Tá, professor Lucas? E ele teve um nome, Jacó teve o nome mudado para Israel. E o que aconteceu com os seus filhos, os seus 12 filhos? Tinha um filho chamado José. Esse José, ele era um filho que ele causava uma inveja, um ciúme nos irmãos. Porque ele fazia coisas certas e os irmãos faziam coisas erradas. José era como se fosse o X9. Tudo que acontecia de errado, ele delatava para seus irmãos. E sabe o que aconteceu com isso? José, ele foi pego pelos seus irmãos, foi jogado em um buraco e vendido como escravo. Tá certo, gente? Ele foi vendido como escravo para o Egito. E para encurtar um pouco a história, para não ficar um áudio muito longo, José, depois de ele ser vendido como escravo, ele vai ficar um tempo no Egito, certo? Ele vai conseguir ser governador do Egito. E quando ele consegue ser governador do Egito, José vai passar por um período, não só José como todo mundo, que vai ter fome sobre a terra. E aí os irmãos de José que venderam ele como escravos vão para o Egito atrás de comida, porque não tinha mais comida naquela época, tá? Porque houve 7 anos de fome. E depois que José
ele revela aqui aos irmãos que ele realmente era aquela pessoa que tinha governado, que tinha sido vendido escravo, que Deus tinha feito ele reinar sobre o Egito, traz toda aquela narrativa ao perdão entre os irmãos, e todos os irmãos de José vão viver no Egito. Não somente os irmãos de José, aquele pai dele, que já estava velho, que se chamava Jacó, lembra? Que passou a se chamar Israel, também vai viver no Egito. Todos vão viver no Egito, na terra de Gozém, tá? A terra de Gozém, no Egito. Professor Lucas, por que eles vão viver na terra de Gozém? Porque criar gado era algo abominável para os egípcios, a criação de gado. E por isso que eles foram viver na terra de Gozém. Por quê? Porque era para eles viverem separados dos restos do Egito, dos egípcios, tá bom? E aí, gente, depois de muito tempo mesmo, José vai morrer, os seus irmãos morrem, tá? O seu pai morre também, os seus filhos Manassés e Efraim, que eram filhos de José, também vão morrer. E os hebreus começaram a se multiplicar no Egito, a ponto de alguns faraós fazerem com que esses hebreus fossem escravizados. Esses hebreus, eles foram escravizados, pessoal, tá bom? E esses hebreus ficaram muito tempo escravizados, e teve um faraó que disse o seguinte: olha, esses hebreus estão se tornando numerosos demais. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um decreto, uma lei, para que todo homem que nascer hebreu, ele vai morrer. Toda criança que nascer hebreia, ela vai morrer. E esse decreto foi seguido à risca, pessoal. Houve uma grande matança. E todas as crianças que nasciam do sexo masculino, eles eram mortos. Porque o faraó temia que os hebreus, numerosos do jeito que estavam, se tornassem mais fortes, mais numerosos, e pudesse causar uma revolução dentro do Egito, tomar o Egito para eles. E por isso que o faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Professor Lucas, qual foi a consequência disso? A consequência disso vai ser que uma criança vai ser salva. O nome dessa criança era Moisés. Essa criança, pessoal, de nome Moisés, ela foi colocada dentro de um cesto, tá? Às margens do rio, não próximo ao rio. Já vi muita gente falar que foi colocada dentro do rio. Não, ele foi colocado em um junco às margens do rio, porque o rio era cheio de crocodilo, o rio Nilo. Tá bom, gente? Então, não foi colocado no cesto irresponsavelmente com a criança dentro do rio, tá? Foi colocada às margens do rio. E aí a filha do faraó achou, cuidou da criança, tá? E essa criança, Moisés, ela vai crescer. Ela vai descobrir a verdade, que ela vai ser salva, que ela não é filho da princesa do Egito, tá? Que ela não tem sangue egípcio. E quando essa criança descobre a verdade, que ela é uma criança hebreia, ele vai começar a ser um lutador da causa dos hebreus, a ponto de matar, tá? Um servo egípcio que estava maltratando, escravizando um hebreu. E por conta disso, o que é que ele vai fazer? Ele vai matar esse servo egípcio. Tá bom, gente? Ele vai matar de uma maneira muito cruel, tá? E por causa dessa morte que ele cometeu, por causa desse assassinato, que ele cometeu, ele vai fugir. Ele vai fugir para o deserto. Chegando no deserto, ele vai ter um encontro divino, um encontro com Deus. Esse encontro é simbolizado para os hebreus, para o povo hebreu, como Deus se manifestasse através de uma sarça que estava pegando fogo, porém essa sarça não se consumia. E Moisés, segundo as narrativas bíblicas, e também tem um livro que é o livro das Crônicas dos Reis de Israel. Esse livro é um pouco difícil de vocês acharem, mas se vocês colocarem Livro das Crônicas dos Reis de Israel em PDF, vocês no Google vocês vão achar, podem fazer o download e vocês podem aprender um pouco sobre a cultura dos hebreus, tá bom, gente? Moisés, ele vai ter um encontro com Deus. Posteriormente ao encontro que ele vai ter com Deus, ele vai mudar totalmente sua forma. Percebam que no início Moisés era um príncipe do Egito, tá? Ele vivia junto da família real do egípcio, ele vivia perto do faraó, ele obedecia às ordens do faraó, ele era um dos responsáveis, ele era, na verdade, um dos nobres do Egito. Depois ele vai mudar radicalmente, ele vai virar simplesmente uma pessoa errante pelo deserto, tá bom? Ele vai virar um tipo de pessoa
completamente diferente do que ele era anteriormente. E Moisés ele adota agora a postura de obedecer à voz divina, obedecer a Deus. E é nessa contrapartida que eu quero chegar para vocês, porque a origem do povo hebreu, ela tem tudo a ver com esse personagem chamado Moisés. Tá bom, gente? Porque Moisés, ele é a pessoa mais importante, ele é o patriarca, é o fundador da nação hebreia. Moisés, ele não vai ser mais importante que Abraão, que é o grande pai. Mas só que Moisés ele vai ser a pessoa que vai realinhar a história de Israel. Nós temos Abraão como o pai da fé, como ele é conhecido, mas só que Moisés ele vai reorganizar toda a estrutura do povo hebreu. Tá bom, gente? Então vamos lá. Moisés ele vai brigar com o faraó para que o povo israelita, o povo hebreu, ele fosse livre da escravidão. Porém, o faraó ficou muito irredutível. O pensamento do faraó é o seguinte: poxa, esses hebreus, o faraó ele diz, poxa, como é que eu vou liberar um povo? Esse povo era escravo, esse povo é meu escravo, como é que eu vou liberar eles de mãos livres? Não vou liberar, não. E aí vai acontecer as chamadas pragas, as pragas do Egito, que vai culminar a última na morte de todos os primogênitos. Partindo disso, o povo foi livre da escravidão, porém o faraó ele quer de qualquer maneira impedir isso, tá? O faraó ele não quer, ele se arrepende de ter liberado o povo, e aí o que o faraó vai fazer? Vai atrás do povo. Aí o povo hebreu já está um pouco distante do Egito, quando de repente ele vê que a cavalaria de faraó está vindo atrás deles para matar e levar os cativos para o Egito novamente. E aí, galerinha, vai acontecer uma cena trágica. Quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho, tá? Que a narrativa dos hebreus é que o Mar Vermelho ele vai ser aberto. O povo hebreu passa pelo Mar Vermelho a pés enxutos. E quando o faraó tenta seguir a ponga, tenta seguir a carona de pegar também o Mar Vermelho a pés enxutos, o faraó vai morrer, porque as águas elas voltam ao normal, tá, gente? Então o faraó e sua cavalaria vão morrer e o povo hebreu ele vai viver feliz para sempre, né? Assim a história? Não, não é assim não. Apesar de faraó morrer e toda a sua cavalaria, o povo de Israel se mostra muito teimoso, tá bom, gente? Para falar sobre Israel, eu preciso falar primeiro, antes de continuar o assunto, sobre a religião. Eles eram monoteístas. Isso quer dizer que a crença dos hebreus era em um único Deus. Tá? Teísmo, crença. Monoteísmo, crença em apenas um Deus. O nome do Deus dos israelitas é Yahvé. Tá bom, gente? Yahvé. Ou também, outras traduções, o Yahvé tem traduções que significa também Jeová. Tá bom, pessoal? Jeová. Yahvé ou Jeová. É o mesmo termo. Tá bom, gente? Monoteísta, crença em apenas um Deus, e segundo os hebreus, uma das transgressões mais graves que existe na lei judaica é você adorar outros deuses. É o pior crime que pode ser cometido, é você adorar outros deuses. Tá bom, galerinha? É um crime bastante grave. E o que é que vai acontecer, professor Lucas? Olha só, gente. Moisés ele vai receber a ordenança por Deus para subir ao monte, e do monte ele vai vir com a tábua dos 10 mandamentos, tá bom? Esses mesmos 10 mandamentos que nós conhecemos: não matarás, não roubarás, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, enfim. Quando ele sobe com as tábuas dos 10 mandamentos, o povo ele faz o seguinte: olha, Moisés ele está adorando outros deuses, ele sumiu, Moisés ele morreu, vamos fazer o seguinte, vamos pegar nosso brinco aqui de ouro e nós vamos fazer um bezerro aqui de ouro, tá? E eles fizeram um bezerro de ouro enquanto Moisés tinha demorado no monte. Quando Moisés volta, Moisés fica tão irritado que Moisés ele quebra a tábua dos 10 mandamentos, tá? E ele ordena a pessoa a morte de todas as pessoas envolvidas naquela adoração ao bezerro de ouro, tá bom? As pessoas que estavam envolvidas na adoração do bezerro de ouro, elas morreram.
A única pessoa sobrevivente foi Arão, o irmão de Moisés. O que é que o senhor quer dizer com isso, professor Lucas? A história de Israel, ela é uma história que vai ser marcada por muitas guerras, tá? E esse período que eles ficaram durante a Terra Prometida, para chegar até a Terra Prometida, no deserto foram de 40 anos, tá? Até que Moisés morre e um homem chamado Josué, tá? Em outras traduções, Josué, ele vai liderar o povo rumo à Terra Prometida. E sabe como foi que os israelitas conseguiram, pessoal? Com a narrativa que eu falei anteriormente, através de muito sangue. Eles chegavam nas terras estavam algumas pessoas, nas cidades estavam outras nações, e eles simplesmente entravam nas cidades, queimavam as cidades, destruíam a população, destruíam tudo e se fixavam ali, tá? Era assim que eles agiam, tá bom, gente? E foi assim que eles agiram e tomaram todo o território para eles, tá? Tomaram todo aquele território da terra para a sua instalação. Mas, professor Lucas, vem cá. Quem eram os inimigos deles? Os filisteus, amorreus, perizeus, jebuseus, todos esses povos babilônicos, eles eram inimigos do povo de Israel. Houve até alianças de reis que eram inimigos entre si, que formaram aliança simplesmente para tentar varrer o povo hebreu do mapa, certo, gente? Poucos povos, eles têm essas características que nem os hebreus, principalmente a respeito da sua religião, tá? A sua religião era monoteísta. O povo hebreu, ele vivia uma forma de governo teocrática. Alguém sabe aqui o que é uma forma de governo teocrática? É que Deus governa. Com a forma de governo teocrática, aquela forma de governo que Deus, ele vai governar a nação, tá? Para vocês terem uma ideia, quem mandava na nação de Israel era um juiz. Existia o juiz. E o que é que o juiz fazia, professor Lucas? O juiz, ele julgava a causa do povo, resolvia as questões, os conflitos dos povos. O juiz, ele liderava o exército, tá bom? Porque antigamente a nação de Israel, ela não tinha rei, tá? A primeira vez que a nação de Israel vai ter um rei, vai ser quando eles vão ficar enchendo o saco de um profeta chamado Samuel, dizendo o seguinte: pô, Samuel, na moral, quebra esse galho aí pra gente, porque todas as nações têm rei. Pô, Jebuseu tem rei, Filisteu tem rei, o Amorreu tem rei, Babilônico tem rei, Acadiano tinha rei, Sumério tinha rei, e nós não temos rei, cara, quebra nosso galho. E por conta disso, a nação de Israel vai estabelecer Saul como primeiro rei, tá? O rei Saul, primeiro rei da história de Israel, certo? E posteriormente a Saul, vai ter um rei chamado Davi, tá? Davi, que foi o rei mais importante da história de Israel, mais famoso da história de Israel. Tá bom, gente? Posteriormente a Davi vai ter Salomão, depois de Salomão vai ter Roboão, e aqui que eu quero chegar, esse tal de Roboão. Roboão era filho de Salomão. Há narrativas que dizem que Salomão, que de fato foi o homem mais inteligente que já existiu, mais sábio que já existiu. Tá bom, gente? Roboão, ele teve uma espécie de indagação no seu governo. Como assim, professor Lucas, essa indagação no seu governo? Ele queria fazer as coisas de maneira correta, entretanto a população disse: poxa, velho, seu pai aqui, Salomão, ele pegou pesado com a gente, alivia nosso fardo. Os anciões disseram a ele: olha, ouve o povo. Mas só que os jovens que cresceram com ele disseram assim: rapaz, que nada, rapaz, coloca jugo nesse povo. E o que é que vai acontecer, professor Lucas? Ele vai ouvir o conselho dos mais jovens, ele agravou o jugo sobre o povo, e aí vai acontecer a chamada divisão do reino. E aí o reino hebreu vai se dividir em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Samaria. O reino de Judá tinha duas tribos, a tribo de Belém e a tribo de Judá. E o reino de Samaria tinha as outras 10 tribos de Israel, pessoal. Aconteceu a divisão do reino por causa de uma má administração de Roboão, tá? Vou parar por aqui para explicar mais lá na frente, para não ficar um áudio muito grande. Espero que tirem todas as dúvidas. Tchau, tchau. Fiquem com